Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Hoje a gente vai terminar aquele assunto de métodos criativos. Então, olha só, a gente já, na nossa primeira aula de métodos criativos, a gente viu o brainstorming e o mind mapping. Na segunda, a gente viu Ishikawa, PDSA, PDCA, Design Thinking e método Delphi. Hoje a gente vai ver os métodos de tabela de associação, que é o Association Grid, análise SWOT, os 5 porquês e o 5W1H ou 5W2H, tá? São tópicos bem rápidos aí, mas é o que a gente tem programado para a aula de hoje para a gente terminar esse assunto. E depois nas próximas aulas a gente vai ver outras técnicas de projeto, a gente vai ver outros assuntos como obsolescência programada, esse tipo de coisa, tá? Mas eu acho que o importante mesmo da parte de projeto a gente está cobrindo com bastante eficiência. Tem algumas matérias de metodologia de projeto que os professores eles costumam ficar dando projeto e testando metodologia. Eu acho que não seja uma abordagem válida, eu acho que ela é válida, mas eu acho que fica muito perdido, né? Talvez a gente estudar um pouco as técnicas primeiro e depois aplicar, para mim faz um pouco mais de sentido. Então a gente está estudando as técnicas agora, vamos ver se até o final do projeto, até o final do semestre a gente consegue aplicar essas técnicas aí. O que eu não gosto dessa parte de aplicar depois as técnicas é que a gente tem que ficar inventando o projeto, né? Então isso é um pouco complicado. Se a gente tivesse essa disciplina, por exemplo, para mim ela faz muito mais sentido quando você está mais perto do fim do curso, porque você tem o TCC para fazer, né? E o TCC ele é um projeto, inerentemente ele é um projeto que você vai tocar. Pode ser sozinho, pode ser em dupla, mas ele é um projeto. Então faria mais sentido nesse ponto. Mas durante a faculdade também tem projetos, então talvez se a gente tivesse uma disciplina integradora no semestre que tem essa matéria também talvez fosse uma ideia, tá? Porque aí você faz o projeto entre as disciplinas e uma delas seria essa de metodologia de projeto, aí faria bastante sentido. Mas beleza, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa tabela de associação. O que aconteceu aqui? Modo de apresentação está com uma falhazinha aqui. Animações. Agora sim. Pronto. Então, a nossa tabela de associação, se vocês forem procurar em inglês aí, o termo é Association Grid. Ele é um método visual que busca trazer insights a um problema ou aplicação através do uso de pares de palavras com significados opostos, tá? Vamos explorar mais isso daqui. A técnica ela é bem simples. E ela é bastante legal. Essa técnica é legal para classificar coisas, né? Para fazer, principalmente acho que para tomar decisões. Mas vamos ver. Então, como que a gente faz a tabela de associação? A gente começa a prática fazendo um levantamento de todas as palavras, normalmente adjetivos e eventualmente substantivos, que descrevem o problema em questão. Então você pode ter um problema lá por exemplo, de seleção de material, né, para o seu projeto, sei lá. E aí esse material tem características, né? Então, por exemplo, ele tem uma característica, pode inclusive ser preço, né? Então o material pode ser, em questão de preço, ele pode ser mais caro ou ele pode ser mais barato, né? Em questão de qualidade, ele pode ter mais qualidade ou menos qualidade, né? Em questão de peso, de densidade, ele pode ser mais denso ou menos denso, e assim por diante. E a gente vai fazer primeiro o levantamento dessas palavras, né? Então, se a gente está falando de
preço, densidade, qualidade. A gente está falando de características do nosso material que a gente vai descrever através de adjetivos, né? Normalmente você pode escolher substantivos também, mas os substantivos eles são um pouco mais específicos e na hora de você fazer a tabela de associação, você vai ter que transformar sempre uma palavra, né? Você vai ter que pegar a palavra e o antônimo dela. Então, se você tem um substantivo, já é um pouco mais difícil, né? Porque você tem, por exemplo, sei lá, agora vamos escolher um substantivo para um material aí, que descreva um material. Normalmente, para vocês terem uma ideia, na literatura que eu estava consultando, falava essa tabela de associação falava sobre prioridades, porque existe uma tabela de associação que é muito, muito, muito comum, que se usa para prioridades, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Inclusive, ela está em um livro que eu acho que até tenho esse livro. Eu não gosto dele, mas eu comprei para ler porque era um livro que estava se falando muito numa época que eu estava mais dentro de algumas empresas, que eram os 7 hábitos. Quer ver? Deixa eu até pegar ele aqui. Achei. É esse livro aqui. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Essa coisa aqui. Eu particularmente não gosto muito, não é do livro, é desse tipo de livro. Eu não acho muito legal essas formulinhas, né? Meu livro está extremamente amarelado porque eu tive um problema de umidade no outro apartamento que eu morava. E aí ele está um pouquinho amarelo. Mas então esses tipos de formulinha para fazer as coisas eu não acho muito legal. Mas depois eu quero mostrar para vocês que aqui tem aqui, tá até na página 187. Aqui tem o diagrama que eu vou mostrar para vocês depois. Muito. Aqui, ó. Aqui. Deixa marcado aqui já. Depois na hora que eu for mostrar pra vocês, aí a gente chega. Aí eu mostro o livro também, pra vocês verem que essas coisas existem mesmo. Mas voltando aqui, então você levanta as palavras, normalmente adjetivos, porque aí você consegue fazer os pares aí muito mais fácil. Por exemplo, se a gente está falando de preço, a gente pode falar de caro e barato, é bem tranquilo. Se a gente está falando de qualidade, a gente pode falar de maior qualidade ou menor qualidade, né? É bem tranquilo quando é adjetivo. Depois disso, a gente seleciona pares de palavras correlacionáveis, e aí o par não é esse antônimo que eu estou dizendo. A gente escolhe 2 palavras antes de montar os antônimos, né, para montar o diagrama de opostos e classificar as eventuais alternativas para o problema ou quaisquer outros itens que se deseja correlacionar. Por exemplo, se eu estivesse fazendo essa seleção dos materiais, uma escolha de palavras bem comum seria, por exemplo, preço e qualidade, né? Então, se eu estou falando sobre preço, como que eu correlacionaria a essas palavras?
eu tenho sempre dois extremos para cada palavra, né? Então, para o preço eu tenho caro e barato, e para a qualidade eu tenho, vamos dizer, melhor ou pior, certo? Então, eu vou montar uma tabelinha com quatro quadrantes, e aí em um quadrante vai ser o bom e barato, no outro quadrante vai ser o bom e caro, no outro quadrante vai ser o ruim e barato, e no outro quadrante vai ser o ruim e caro, né? E aí eu vou fazer a classificação nesses quadrantes utilizando essas duas palavras. É mais ou menos essa a dinâmica da tabela de associação, tá? Então, olha só, eu tenho que escolher essas palavras e eu tenho que montar os antônimos e aí de forma que eu consiga fazer a classificação certinho. Escolher essas palavras nem sempre é fácil, tá? Quando a gente vai escolher as palavras, a gente tem que tomar muito cuidado pelos seguintes motivos. Primeiro, nem todos os pares de palavras resultarão em boas tabelas de associação, né? Então, por exemplo, no caso dos materiais, lá, eu estou escolhendo preço e qualidade. Preço e qualidade não são a mesma coisa, são correlacionáveis até certo ponto. Então, esse par ele me traz uma boa tabela de associação. Agora, eu posso escolher coisas que ou são muito, muito, muito correlacionadas, e aí a tabela de associação ela meio que se degenera, ou elas não são correlacionadas de maneira alguma. Sei lá, dá sei lá, uma métrica que eu estou tentando pensar numa métrica. Eu pensei numa bem esdrúxula aqui, talvez a gente tenha que pensar numa menos esdrúxula para fazer mais sentido. Mas vamos dizer, por exemplo, estou pensando em algumas menos piores aqui, mas por exemplo, essa é uma boa métrica. Se eu escolhesse, por exemplo, para seleção de materiais, vamos dizer que eu estou selecionando um metal. Então eu vou escolher a palavra preço, beleza? Então mais caro e mais barato. E eu vou escolher o coeficiente de Poisson, né? Então o coeficiente de Poisson maior ou menor, que vocês veem isso aí lá em resistência dos materiais. Então, quer dizer, são duas coisas que, o que o coeficiente de Poisson do metal tem a ver com o preço? Sabe? Não tem muito a ver. Então você vai fazer uma tabela de associação ali que não diz nada, né? Ele tem um coeficiente de Poisson alto ou baixo, ou ser um material barato ou caro, pode ser que não tenha nada a ver. Vamos dizer que você está numa... Inclusive, vocês lembram o que é o coeficiente de Poisson? Acho que vocês já viram isso, mas vocês lembram ou não? Só para a gente contextualizar a discussão aqui. Você Eu lembra? lembro da gente ver em Resmate, mas você me pedir assim, defina coeficiente de Poisson, não vou conseguir não. Não, beleza. Vou. Isso, exatamente, ó. O João tá matando a pau aqui. Vamos fazer um esquema bem rapidinho, só para todo mundo lembrar. Mas é isso aqui, quer ver, ó? Isso aqui é legal de saber porque é importante, ó. Deixa eu pegar aqui a minha lousita rapidona. Coeficiente de Poisson diz o seguinte: Poisson é um sobrenome francês. Para quem não sabe, o significado de Poisson é peixe, né? Então, o coeficiente do peixe. Vamos, aí. Então você tem lá a sua viguinha assim. Eu tenho que fazer um negócio antes de usar isso aqui, porque senão não funciona bem. Tem que sair do modo de apresentação aqui. Agora sim. Então, no meu coeficiente... Eu não sei porque isso aqui não tá legal. Meio travado. Vou pegar a pretinho aqui. É o computador que tá travando. Então você tem lá... Você viu que eu peguei o preto e ele simplesmente ignorou, né? Você tem lá a sua viga. Vamos. Esse computador está totalmente travado.
Como desgraça? Olha que coisa. Se começar a ficar travado assim que eu não conseguir fazer um desenho, vai ser complexo. Aí, ó. Eita. Gente do céu, pera aí. Porque não tem muita coisa que eu consigo fechar aqui agora. Bom, vamos na sofrência mesmo. É um computador. Pode, filho. Isso. Então você vai colocar umas forças aqui assim na sua viga. Certo? E quando você coloca essas forças, o que você vai ter? Você vai ter deformação, né? Então essa viga aqui, ela vai passar a ter um tamanho um pouquinho maior. Cara, eu juro pra vocês que eu tô tentando desenhar. Eu não sei nem se a transmissão ainda tá boa, porque o negócio tá tão travado aqui que... Gente, não tá dando. Melhorou um pouquinho aqui. Então, essa sua viga ela vai passar a ter um tamanho um pouquinho maior. Essa deformação que foi causada aqui é a deformação epsilon. Beleza. Junto com essa deformação, o que acontece? Você vai ter uma redução bem pequena da área da seção transversal aqui, né? Então essa área de seção transversal que era assim, ó, por exemplo, não assim. Ai, tá. Aqui. Não, cara. Aí. Essa área de seção transversal que era assim, ela vai passar a ser algo assim, ó. Ela diminui. É a mesma coisa que teve quando eu estava tendo essa aula na faculdade, teve um colega meu que tentou dar esse exemplo de uma maneira bem esquisita, mas funcionou. É como se você pegar um chiclete e tentar esticar esse chiclete. Então, quando você estica a seção transversal do meio do chiclete, ela vai ficar mais fina, né? E esse é o efeito Poisson, né? E aí, a relação entre essa deformação e essa contração aqui na seção transversal média do seu corpo, ele é relacionada pelo coeficiente de Poisson, que parece um Vzinho, que é o nu, né? Esse aqui é o coeficiente de... Olha, não dá para escrever. Poisson. Assim. Aí, tá vendo que não dá para escrever porque o computador trava. Pronto. Então esse é o coeficiente de Poisson. Ele vai relacionar essa deformação com essa contração da seção transversal aqui. Eu vou fechar já esse cara aqui porque tá bem complexo dar essa aula. Deixa eu ver. Tem mais umas coisas aqui. Beleza. Seguindo aqui, pessoal. Então, você vê que se eu escolher o coeficiente de Poisson e o preço, a menos que o coeficiente de Poisson seja um requisito muito importante do seu projeto, que você queira relacionar com o preço diretamente, fica um negócio
difícil, né? Para que eu vou fazer essa correlação? Então você tem que correlacionar as palavras, né? Você tem que selecionar palavras que tem um nível de correlação, nem muito nem pouco. Então, ó, nem todos os pares de palavras resultarão em boas tabelas de associação, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, se as palavras forem muito correlacionadas, a classificação também fica difícil, né? Porque vamos pegar um outro exemplo bem ruim de correlação aqui entre palavras. Vamos dizer que eu vou pegar, eu estou escolhendo matérias-primas, né? Então eu vou pegar barato e caro, e eu vou pegar, por exemplo, a questão de imposto. Paga mais imposto, paga menos imposto. Imaginando que o imposto que você vai pagar é proporcional ao preço que você paga pelo material. Ou seja, quanto mais caro, mais imposto. Quanto mais barato, menos imposto. Simples assim. Então, na sua tabela de associação, você não vai ter nada para colocar em mais caro, menos imposto, ou mais barato e mais imposto. Simplesmente não tem, né? Você degenerou a sua tabela de associação. Então, se as palavras forem muito correlacionadas, você também corre esse risco, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com a correlação entre as palavras. Aí, as palavras a se escolher devem ser utilizadas como, eu coloquei entre aspas, dimensões do problema, né? Vocês acham que já viram esse tipo de diagrama, onde você coloca dimensões no diagrama? E eu queria muito desenhar de novo aqui, mas eu não sei se a gente vai conseguir. Vamos ver se eu consigo aqui, novamente. Mas você coloca dimensões no seguinte sentido. Aqui. Então você vai falar, por exemplo, de novo, esqueci de sair do modo de apresentação. Então eu vou falar, por exemplo, no sentido assim, ó. Aqui a gente vai ter, ó, não dá, cara. Vamos pegar um outro exemplo só de correlação entre as coisas aqui. Vamos pensar. Vamos pegar assim, ó. Aqui, se eu conseguir escrever, né? Aqui, tempo de estudo. E aqui, na outra dimensão, eu vou colocar o resultado. Então, beleza. Isso aqui são duas dimensões do problema da avaliação, por exemplo. O tempo que o cara estudou e a nota que ele tirou. Então, por exemplo, tem gente que estuda pouco e tira pouca nota. Então, eu vou ter alguns pontos por aqui, assim. Por exemplo. Beleza. Tem gente que estuda pouco e tira muita nota. Então eu vou ter alguns menos pontos aqui para cima, assim. Aí tem gente que estuda muito e ainda assim dá azar e tira pouca nota, né? Então esse aqui existe assim. E tem gente que estuda muito e tira muita nota. São alguns caras aqui. Então repara que a nota e o tempo de estudo, elas não tenham alguma correlação, a gente até espera, né? Alguma correlação nesse sentido aqui, ó, se o computador permitir, de que quanto mais tempo de estudo você tiver, maior vai ser a sua nota, a gente até espera isso daqui, mas são duas dimensões do problema que não são necessariamente correlatas. Tem gente que estuda pouco e tira muita nota, tem gente que estuda muito e tira pouca nota. Então você repara que você pode ter pontos em todas, vamos dizer assim, em todo o domínio das suas duas dimensões, né? Ao contrário de que quando você tem muita correlação, por exemplo,
você só vai ter pontos em cima dessa reta aqui, por isso que acaba degenerando a sua tabela de associação. E se você tem se você não tem nenhuma correlação entre as coisas, aí a questão não é esse gráfico aqui, mas a questão é que o seu diagrama pode não ser tão útil assim. Beleza. Voltando aqui, vamos pelo menos liberar uma ranzinha aqui, né? Voltando aqui. Então, beleza, a gente já cobriu esses 3 tópicos aqui, e as palavras têm que ser usadas como dimensões, então, do seu problema, né? Então, você vai pegar palavras onde você consiga colocar aqueles pontos no gráfico lá, não que a gente vai montar aquele gráfico especificamente, mas que você consiga classificar daquela forma. Então, eu tenho um exemplo 1 aqui, por exemplo, que eu desejo escolher é o exemplo que eu já estava dando, né? Um fornecedor de matéria-prima para uma determinada empresa. De todas as palavras levantadas, na primeira parte da reunião, escolheu-se as palavras bom e barato. E com isso se constrói a seguinte tabela de associação. Então aqui, ó, eu tenho barato e o oposto de barato é caro. Eu tenho bom e o oposto de bom é ruim. Então você vai ter essas duas dimensões aqui e aí você monta essa tabela de associação. Essa tabela de associação, ela é uma tabela que você vai preencher normalmente, e aí as opções de material que você tem, você vai colocar aqui. Então, se o seu material é barato, mas é ruim, você vai colocar aqui no quadrante 1. Se ele é barato e é bom, quadrante 3. Se ele é caro e é ruim, quadrante 2. Se ele é caro e bom, quadrante 4. E aí você tem que notar algo importante. Por exemplo, existem alguns quadrantes aqui que têm preferência sobre outros. Então, se a gente está escolhendo um material para desenvolver o nosso produto, a gente quer dar preferência para o quadrante 3, onde você quer um material barato e bom. Então, esse seria o nosso quadrante alvo, né? E o quadrante que você quer mais evitar é o quadrante 2, que é o quadrante onde você tem o material caro e ruim, né? Então, essa opção aqui, esse quadrante 2 é o quadrante que você quer fugir dele, né? Então, dos 4 quadrantes, normalmente tem um quadrante que é o alvo e tem um outro quadrante que é o quadrante do qual você realmente deseja se afastar. Os outros 2 quadrantes aqui, beleza, estão aqui. Né? Mesmo porque tem uma prioridade. Se você não conseguir o bom e barato, qual que vai ser o seu segundo passo? Você vai para um ruim e barato ou você vai para um bom e caro? Pode ser que dependa da sua aplicação, né? Então existem caminhos intermediários que você pode fazer para chegar do quadrante indesejado aqui para o quadrante mais desejado. E aí depende muito do problema mesmo para saber. Então, nesse exemplo aqui, ó, esse exemplo 1, por exemplo, você tem esses quadrantes. A partir do quadro montado, normalmente você pode montar vários quadros, porque você vai sempre pegar 2 palavras. Aqui a gente pegou a questão do preço e a questão da qualidade, né, para montar um quadrante. Pode ser que só preço e qualidade não sejam os únicos parâmetros que você queira usar para fazer a sua classificação. Pode ser que você tenha preço, qualidade, disponibilidade, por exemplo, velocidade de entrega. Pode ser que você tenha várias coisas. E aí você pode querer relacionar as palavras e você pode fazer isso 2 a 2, né? Porque se eu quisesse relacionar 3 palavras de uma vez, eu teria que ter um diagrama tridimensional, que é mais chatinho de fazer, e segundo que ficaria talvez menos fácil de imaginar as situações, né? Então, a gente vai combinando as palavras 2 a 2 mesmo. Aqui eu tenho preço e qualidade, eu posso ter preço e disponibilidade, qualidade e disponibilidade, e assim por diante. Você vai fazendo essas classificações e depois você pode criar uma métrica, por exemplo, quais materiais que atingiram mais vezes o melhor alvo aqui, o quadrante desejado. Enfim, aí você pode, a partir dessas tabelas de associação, você pode criar uma métrica para decidir qual é o seu material desejado.
Aqui, dos quadrantes mais desejados, eu acabei de comentar. Agora sim, indo para aquele assunto que eu falei para vocês, tem uma tabela de associação muito famosa, mas muito famosa, até por causa desse livro das pessoas altamente eficazes e whatever aqui, que é uma tabela que, que ela fala sobre priorização de tarefas e planejamento. Então, ela é de fato uma tabela de associação bem simples e as duas palavras utilizadas, talvez o insight disso aqui todo seja a escolha das duas palavras. Porque as palavras utilizadas aqui para montar essa tabela de associação são importância e urgência, né? Então, se uma tarefa é importante ou não importante, se ela é urgente ou não urgente, né? E aí você classifica todas as tarefas que você tem, todas. Tem gente que classifica as tarefas e tem gente que classifica as ações que você deve realizar na empresa. Meio que tanto faz, né? Mas eu já passei até por uma dinâmica de montar isso daqui e é até interessante assim a nível de gerenciamento de pessoas, tudo mais, né? Mas isso aqui fala um pouco sobre proatividade também, né? Então, deixa eu só fazer a transposição aqui para vocês verem rapidamente que se eu primeiro eu tenho que fazer duas coisas, eu tenho que virar a câmera assim e aí eu tenho que vir aqui e colocar myself em destaque, destacar, tchau, agora eu estou em destaque para todos, eu tenho que descompartilhar minha tela também, senão vocês não me enxergam destacado. Então agora eu estou destacado, eu vou pegar o meu livro super amarelado aqui e olha só a tabelinha aqui, ó. Deixa eu ver se precisar puxar um pouquinho para cá. E a tabelinha está aqui nessa mão aqui, ó, que eu estou tentando mostrar para vocês. Então aqui em cima, não sei se dá para vocês lerem aí. Aqui no quadrante de cima, eu acho que você tem, deixa eu ver aqui só para isso. Você tem urgente e aqui não urgente. E aqui na lateral, você tem o quê? Você tem aqui, ó, na parte de cima aqui, ó. Oh, Jesus. Aqui você tem importante e aqui embaixo você tem não importante, né? Então você tem importante, não importante, urgente, não urgente, e aí você classifica as atividades aqui, né? Inclusive aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou até colocar no slide aqui que é mais fácil do que eu ficar escrevendo lá na luzinha, porque eu vou colocar exatamente os exemplos que estão aqui para que vocês entendam do que se trata. Então, por exemplo, aqui nesse quadrante importante e urgente, o que ele coloca aqui? O que o autor coloca? Ele coloca crises, problemas urgentes, podia ter feito isso antes, né? E projetos com data marcada. Vamos colocar assim, ó, deadlines, que aí vocês vão entender melhor. Então, essas coisas que estão aqui, elas são importantes e urgentes, né? Quer dizer, se você se deu uma crise, se ocorreu um acidente, sei lá, alguma coisa inesperada, um problema urgente, ou você está muito próximo do deadline, o que você está fazendo torna-se importante e urgente. Esse daqui é o quadrante do incêndio, né, que você tem que apagar. Depois desse quadrante aqui, vamos para o urgente e não importante. O que é urgente e não importante que ele coloca aqui? Interrupções, telefone, relatórios e correspondência, questões urgentes próximas eu nem vou escrever, porque urgente é urgente, né? E atividades populares também não entendi aqui, mas tudo bem, não entendi o que o autor quis dizer. Vamos deixar tudo no mesmo formato aqui, beleza. Então aqui, ó, interrupções, telefone, relatórios, correspondência, o que é isso? São coisas importantes. Eu confundi aqui, isso não é aqui,
É que o meu quadrante está invertido do dele. Peraí. X. Isso aqui, ó. Contrário, né? Agora sim, são coisas não importantes, né? Principalmente interrupção, telefone. Vamos atualizar para o nosso mundo aqui. WhatsApp, tá? Coisas que não são importantes para o seu dia, não são tão importantes, mas que acabam tomando seu tempo com urgência, né? Porque aparece lá uma notificação, uma mensagem, alguma coisa, você tem que abrir lá para ver e tal. Isso não é importante, mas acaba se tornando urgente porque você tem que ver na hora. Telefone você tem que atender na hora, porque senão a pessoa vai desligar. Enfim, essas coisinhas. Depois eu tenho aqui, eu vou deixar esse quadrante aqui por último. Depois eu tenho não importante e não urgente, né? Não importante e não urgente, aqui ele fala como, ele coloca aqui detalhes, pequenas tarefas. Eu gostei desse aqui, perda de tempo. Atividades agradáveis. E telefonemas. Eu vou colocar entre parênteses aqui reuniões também. Inúteis. Né? Porque vocês vão ter reuniões inúteis na vida de vocês, várias. Então aqui, ó, não importante e não urgente, o que são? São coisas que realmente não são importantes, né? Não são essenciais, não são tarefas essenciais no seu dia a dia e também não são urgentes, né? Então são as coisas que normalmente aqui, por exemplo, a perda de tempo, sei lá, aquela parada que você dá para ver as redes sociais, não é importante e não é urgente, mas você simplesmente executa essas tarefas de vez em quando. A questão do não importante eu acho que é questionável, porque o nosso cérebro funciona de uma forma que às vezes a gente precisa dar uns breaks para dessaturar um pouco a mente e conseguir produzir de novo, né? Mas no ambiente empresarial isso é tido como perda de tempo. Mas beleza, para vocês saberem. E aqui o último quadrante, que eu acho que é o mais importante de todos aqui, que é o não urgente e importante, né? Não urgente e importante, aí ele coloca aqui como atividades de prevenção, atividades de relacionamento interpessoal, novas oportunidades, planejamento, e ele coloca aqui recreação. Então agora faz mais sentido essa questão do lazer aí. Qual que é o quadrante alvo aqui pra gente, pessoal? Nesta tabela de associação hiper famosa, o quadrante alvo é esse aqui, ó, é o quadrante 3. Não tem nada a ver, nem sempre o quadrante 3 é o alvo, tá? Que coincidiu nas outras duas últimas aqui de ser o 3. Nosso quadrante alvo é esse aqui, ó, importante e não urgente, porque é aqui que você consegue fazer realmente as atividades que elas são importantes no seu desenvolvimento, e você vai fazer elas com, primeiro, um pouco mais de calma e, segundo, de maneira proativa, no sentido de que você não vai precisar esperar chegar perto do deadline para realizar a atividade. Exemplo simples e corriqueiro da nossa vida: estudar para a prova. Se eu estudo para estudar para a prova já é meio, né, já está dizendo o que uma característica. Vamos dizer assim, estudar para matéria, não para a prova. Se eu estudo para a disciplina durante o semestre, eu estou fazendo algo que é importante, porque eu preciso estudar, e não urgente, porque eu não estou esperando chegar no dia da prova para estudar, né? Então eu estou estudando de maneira importante e não urgente, eu estou sendo proativo, né? Se eu deixo para estudar na última hora, eu continuo fazendo algo que é importante, mas ele passou de não urgente para urgente. Então, primeiro, eu tenho menos tempo para fazer, que significa que normalmente eu vou fazer com menos qualidade. E segundo, que eu estou sendo aqui algo que até o livro chama de reativo. Quer dizer, eu estou fazendo as coisas à medida que há demanda. Se não houver demanda, eu também não vou fazer.
Isso aqui é ruim. Isso aqui, você ficar trabalhando só nesse quadrante 1 aqui das coisas importantes e urgentes, que eu vou falar para vocês, ninguém é perfeito, eu trabalho muitas vezes nesse quadrante aqui, talvez a maior parte do tempo, mas fazer isso é se tornar uma pessoa menos produtiva, né? Porque você espera as demandas para produzir as coisas e acaba produzindo com menor qualidade porque você tem menos tempo. Se você vai aqui para o importante e não urgente, se você consegue se organizar para focar nesse quadrante aqui das coisas importantes e não urgentes, uma vez que as urgentes já vão estar sanadas, ou, né, sanadas dentro do possível, então você vai começar a ter mais produtividade e você vai começar a ter mais controle sobre a sua agenda e sobre a sua rotina, o que é extremamente importante. Tá? Então isso aqui é uma coisa muito legal para a vida de vocês, né? Quando vocês tiverem muitas coisas para fazer, façam essa tabelinha aqui que, apesar de eu não gostar de fórmulas, essa tabela, para mim, ela faz muito sentido, né? Então, normalmente a gente foca na coluna da esquerda, que são as coisas importantes. A coluna da direita, aqui ele colocou aqui como coisas não importantes, que são coisas que realmente não agregam na sua produtividade. É por isso que eu acho importante ele ter posto recreação aqui, ó. Né? Porque se você vai dar uma parada na sua rotina, por exemplo, mas é uma parada saudável, é aquela parada para você desaturar, para você tirar um pouco a mente daquele assunto, para você depois voltar a produzir melhor, isso é um tipo de recreação. E a gente precisa disso, né? A gente realmente precisa disso. Então é algo que vai te ajudar, é uma tarefa importante, né? Essa recreação nesse sentido é importante. Só perder tempo, né? Procrastinação, aí é coisas não importantes que a gente deixa aqui na coluna da direita no nosso caso, né? E aí, quando você separar as suas tarefas, você vai ter esses 4 quadrantes. As importantes vão para a coluna da esquerda, as urgentes para cima e as não urgentes para baixo. E aí você sabe, né, só dessa tabela de associação aqui, você sabe quais você vai atacar primeiro e quais você vai atacar depois. Bom, já falei bastante sobre essa tabela de associação especificamente. Vamos para a análise SWOT. Essa análise SWOT, ela é muito utilizada por empresas na área de competição, por negócios ou planejamento estratégico. Ela vem dessa questão de tabela de associação, mas ela não é necessariamente uma tabela de associação, ela é algo um pouco mais profundo. Vamos dizer assim que ela é uma tabela de associação mais especializada, vamos dizer assim, né? Ela é utilizada para caracterizar uma empresa, iniciativa, negócio, projeto ou produto, pessoa ou qualquer coisa que possa ser caracterizada desta forma. E vocês já vão ver qual é esta forma. Perdão, galera. Eu me coloquei em destaque aqui, depois eu voltei para o slide e esqueci de compartilhar a tela. Então tá aqui e eu preciso também, inclusive, aqui, tá vendo? É outra aula que eu tô correndo risco de filmar só a minha cara. Então eu tenho que vir aqui no OBS e virar para cá. Agora sim. Desculpa aí, pessoal. Obrigado, Mayara, me avisou aí. Agora sim, estamos de volta aqui. Então essa parte aqui de tabela de associação, aparentemente vocês não viram nada, né? Estão vendo agora. Bom, desculpa aí, pessoal. Desculpa a falha aí. Foi um lapso terrível. Então essa é a nossa tabela de associação que a gente estava discutindo até um momento atrás. Talvez na edição do vídeo eu coloque essa tabela aqui lá, agora que está sendo gravada novamente, para a gente não ficar tão perdido. Aí aqui na análise SWOT, então a gente vai ter de novo ela sendo usada por empresas na área de competição, tal. Ela é utilizada para caracterizar meio que qualquer coisa, tá? Inclusive pessoas. E ela identifica rapidamente quais pontos necessitam de correção e quais pontos devem ser utilizados como vantagens competitivas. Olha só. Ela é uma análise feita em quadrantes, mas não deve ser confundida com tabela de associação, apesar dela vir de uma tabela de associação. Tá? Ela é uma especialização dessa técnica e ela é muito específica. Nessa análise SWOT você não escolhe palavras, as palavras já vêm, você só vai fazer a classificação. Ela é conhecida em português, eu
particularmente não gosto desse nome, como análise fofa. A análise fofa é algo que não transmite a mensagem de seriedade com clareza, vamos dizer assim. SWOT aqui é uma sigla, não confunda com SWAT, que é o Esquadrão Tático Especial americano lá. É SWOT, é com O aqui, não com A. Então SWOT é uma sigla para... A letra S é de Strength, então a gente está falando de força, e refere-se aos pontos fortes ou vantagens competitivas. Faz parte de um ambiente interno, quer dizer, é uma análise que você faz de dentro daquilo que você quer classificar, seja ela uma pessoa, seja ela uma empresa, né? Então quais são os pontos fortes dessa pessoa, dessa empresa, ou seja ela um negócio, seja ela qualquer coisa. Eu acho que pessoa e empresa é um exemplo mais fácil para a gente tratar aqui, mas pode ser absolutamente qualquer coisa. Seguido de força, obviamente, a gente tem o W, que vem de weakness, que são as fraquezas. Então refere-se aos pontos fracos que precisam ser melhorados e também faz parte de um ambiente interno, né? Então é uma análise de dentro para fora, quer dizer, na minha empresa, quais que são os pontos fracos da minha empresa? Quais que são os pontos fracos dessa pessoa? Sei lá, né? Coisas que precisam ser melhoradas. Nossa, hoje eu estou recebendo uma quantidade absurda de mensagens. Vamos lá. Então eu tenho forças, fraquezas, depois eu tenho o O, que vem de opportunities, então são oportunidades. As oportunidades são aspectos ou situações que trazem ao objeto classificado vantagens com relação a possíveis concorrentes, fazem parte de um ambiente externo. O que é um ambiente externo? Agora é uma análise de fora para dentro. Então, se eu olhar de fora para dentro, quais são as oportunidades às quais a minha empresa está exposta, né? Quais são as oportunidades às quais a pessoa está exposta? Então, é uma análise de fora, é uma análise que já olha para a pessoa, ou para a empresa, ou para o objeto, com relação aos concorrentes. Tá? Beleza. Então, aqui, essa tá aqui. E a última letra T vem de threats, né? Estamos testando o português do professor aqui, né? Tem vários THs aqui, tem várias palavras, muito legal. Então, threats. O que são threats? São as ameaças, né? O português eu falei, mas é o inglês, tá? Meu Deus do céu, não sei nem que planeta que eu tô mais, pessoal. Então, as ameaças. Então, as ameaças é o contrário de oportunidades, né? São aspectos ou situações que trazem desvantagens com relação aos outros competidores. Também é uma análise de fora para dentro, tá? Eu não coloquei aqui, vamos colocar para manter tudo correto aqui. É uma análise de fora para dentro. Então, ela vem de um ambiente externo. Aqui, pronto. Então, aqui. Então, olha só, você vai montar um quadrantezinho com forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Por isso que chama análise de força, né? Fica F, O, F, A. Não gosto, mas enfim. Então, aqui, ó. Aqui basicamente é uma tabela de associação, tá? Parece muito com uma tabela de associação, no sentido de que você tem duas dimensões de problemas. Aqui você tem dois antônimos e aqui também você tem dois antônimos. E só que aqui a gente tem, além de tudo, só para a gente lembrar que essa dimensão aqui de oportunidades e ameaças, ela vem de uma análise de um ambiente externo. E essa dimensão de pontos fortes e pontos fracos, ela vem de uma análise de um ambiente interno, né? Onde você olha só para aquele cara que está sendo classificado e não em relação aos competidores, né? A análise de ambiente externo você já olha com relação aos competidores e com relação ao ambiente externo mesmo, né? Quais que são os cenários e tudo mais. Esses quadrantes aqui, eles são muito importantes, né? Como eu disse para vocês, até aqui a gente fez uma descrição de uma tabela de associação. Daqui para frente, como neste método essas palavras aqui já são selecionadas, né? Então você tem forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
aqui você vai ter algumas filosofias, né, e alguns significados para esses 4 quadrantes aqui, ó. Então vamos começar a pegar desse quadrante aqui, ó. Aqui a gente está falando de numa análise interna, pontos fracos, né? E numa análise externa, oportunidades, né? Tô pensando num exemplo aqui. Não sei se é um bom exemplo, vai. Mas vamos colocar os exemplos conforme as coisas seguem. Então aqui, ó, pontos fracos e oportunidades. Como que eu relaciono pontos fracos e oportunidades? Internamente, a minha empresa, eu tenho algo que não é uma força, que é uma fraqueza. Mas externamente, eu tenho oportunidades que são relacionadas a esses pontos aqui meus que hoje são fracos, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma empresa de comércio eletrônico, né? E-commerce, está muito em alta. E vamos dizer que ela não nasceu como uma empresa de e-commerce, ela nasceu como uma loja normal, uma loja física, certo? Então, qual que é a oportunidade que eu tenho nesse caso? Bom, agora tem muita gente virando para o e-commerce, né? Vamos colocar um restaurante aqui. Então, tem muita gente vendendo no iFood, por exemplo, ou em outros aplicativos, né? Isso é uma oportunidade. Meu ponto fraco do meu restaurante é que eu não faço comida para viagem, eu só faço para comer no dia, né? no local ali. Então, aqui eu estou falando olha só, estou tentando unir uma oportunidade a um ponto fraco. Se eu não faço marmita, se eu não faço comida para viagem, então nesse quadrante aqui eu posso identificar que eu tenho um ponto fraco e que eu posso melhorar esse ponto fraco. Então aqui, ó, esse quadrante aqui ele fala sobre o desenvolvimento dos pontos fracos para aproveitar as oportunidades. Então, porra, você não faz comida para viagem? Começa a fazer delivery. Tem uma galera aqui vendendo por aplicativo, você pode vender por aplicativo também. Eu não me lembro qual o próximo quadrante, é esse daqui. Então tá bom. Vamos falar agora sobre pontos fracos e ameaças, né? Então, tem alguma coisa que é um ponto fraco para mim, e esse ponto fraco ele está relacionado a ameaças. Vamos dizer assim, por exemplo, eu tenho uma estrutura física para o meu restaurante, e essa estrutura física ela não está 100% de acordo com as normas da vigilância sanitária, por algum motivo, sei lá. Por exemplo, vou colocar um exemplo bem nada a ver, mas vamos lá. Falando no restaurante, vamos dizer que eu estou com um problema em uma câmara frigorífica do meu restaurante, ela não está refrigerando o suficiente. Isso é um ponto fraco, evidentemente, né? Se eu olhar internamente, isso né? Eu preciso melhorar essa questão de infraestrutura. E aqui eu tenho uma ameaça também. Qual que é a ameaça? A ameaça é, se por um acaso algum produto vier a estragar por causa dessa câmara, eu posso ter uma denúncia na vigilância sanitária e o meu restaurante pode ser fechado, né? Então, quando eu olho para pontos fracos e ameaças, a gente está falando de estratégias de sobrevivência. Putz, e aí? Minha câmara frigorífica está zoada e eu preciso entregar o produto. O que eu faço? Não sei. Eu posso, por exemplo, enquanto eu não consigo consertar essa câmara frigorífica, comprar o mínimo de produtos que necessitam de refrigeração possível, tentar com que esses produtos sejam entregues só no dia de uso, e aí você consegue, com uma refrigeração mais ou menos, manter esse produto por um dia até você usar. Se não usar, aí não vai dar para manter 2 dias, porque a câmera não está legal, vai ter que descartar, mas por um dia dá, entendeu? Então a gente está falando de estratégias de sobrevivência, né? Como que eu consigo, enquanto eu não consigo consertar esse ponto fraco aqui, como que eu consigo sobreviver? Ou, lógico, se eu conseguir melhorar esse ponto fraco, eu vou conseguir aí até fugir dessa ameaça aqui, né? Então tem uma questão de prioridade aqui, né? Eu posso olhar para os pontos fracos que vão me ajudar a alcançar novas oportunidades, desde que
eu já tenha sanado os pontos fracos que estão ligados a ameaças, né? Que esses são mais importantes, porque aqui é sobrevivência. Se você não sobreviver, se for interditado, por exemplo, você não pode buscar novas oportunidades. Então, esses pontos fracos aqui são os que você tem que olhar primeiro. Depois, olha só, pontos fortes e oportunidades. Isso aqui é tudo que a gente quer, né, pessoal? Se tem uma coisa que eu faço bem e está relacionado a uma oportunidade, olha só, eu vou ter um crescimento da iniciativa. Então lá no meu restaurante, meu ponto forte é produzir pizzas. Eu faço uma pizza animal, uma pizza muito boa. E, com relação à oportunidade, tem muita gente que gosta de comer pizza no local e tem muita gente que gosta de pizza para delivery também. Então, eu tenho um mercado propício, né? As pessoas, principalmente no estado de São Paulo aqui, nas regiões mais frias, gostam muito de comer pizza. Talvez nas quentes também. Mas nas mais frias as pessoas gostam muito de comer pizza. Então, cara, se você tem um mercado que demanda e você consegue oferecer aquilo que o mercado demanda com uma excelente qualidade, desde que o preço também esteja adequado, logicamente, o seu negócio vai crescer, certo? A sua questão aí vai crescer bastante, então você tem um crescimento da iniciativa, tá? É algo que a gente deseja. E por último aqui, pontos fortes e ameaças, né? Então pode ser que eu tenha um ponto forte, mas eu tenha uma ameaça. Por exemplo, aqui, vamos continuar no exemplo da pizza. Então eu tenho uma pizzaria lá que faz uma pizza extremamente boa, né? Meu ponto forte é fazer pizza. Qual que é a ameaça? Abriu uma outra pizzaria também muito boa, vizinha à minha pizzaria. E se tornou uma ameaça, né? Então eu tenho um ponto forte, mas eu tenho uma ameaça. Quando eu tenho um ponto forte e eu tenho uma ameaça, eu tenho que olhar para questões que vão me ajudar a fazer a manutenção da iniciativa, né? Então aqui a gente está falando do quê? De concorrência, né? No caso dessa ameaça específica. É uma ameaça de concorrência. Então, quer dizer, se eu dormir no ponto, o cara aí da pizzaria do lado, ele vai absorver os meus clientes, né? Ele vai tentar absorver todo o mercado que eu conquistei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter os pontos fortes, se possível eu tenho que me sobressair em relação ao meu concorrente, eu tenho que ver outras questões que também são importantes para o consumidor, como o preço, né? Será que eu não consigo melhorar esse preço? Será que eu não consigo fazer um preço mais competitivo? Ou pelo menos igualar ao preço do competidor para que eu consiga ganhar na qualidade. Enfim, eu vou ter que olhar para estratégias aqui de manutenção da iniciativa. Se o meu ponto forte passar a ser um ponto fraco, quer dizer, se eu faço a pizza lá, aí em vez de uma mussarela top, eu começo a usar a mussarela meia boca. Em vez de um trigo bom, fermento bom, eu começo a usar o trigo vagabundo. Aí o negócio não vai começar a ser legal, né? Troco a minha mão de obra para uma mão de obra mais barata, e aí a mão de obra não é tão qualificada, não faz a pizza com tanta qualidade. Aí você vai perder. Então você tem que manter os seus pontos fortes aqui e tentar melhorá-los para que você vença as ameaças. Por isso que a gente está falando de manutenção aqui da iniciativa. São medidas para manutenção da sua iniciativa. Então, lógico, nessa análise aqui, você também tem um quadrante preferido, que é esse quadrante aqui, né? Você quer sempre alinhar as oportunidades com os seus pontos fortes, né? Mas o que acontece? Você nunca estará livre dessa coluna das ameaças aqui, né? E aí você tem que tentar tirar o máximo de pontos fracos aqui dessa linha de cima para você não ficar tão exposto às ameaças e para você aproveitar melhor as suas oportunidades, né? E então você quer ir para a linha de baixo aqui, você quer ir sempre para a linha de baixo, né? Porque se você tiver uma ameaça, é muito preferível você não estar falando em sobrevivência, mas sim manutenção da iniciativa, né? E aqui, repara como as coisas fazem sentido. Se eu começo a piorar os meus pontos fortes, né? Eu contrato um pizzaiolo meia boca, começo a comprar material meia boca. Esse ponto que era forte vai virar um ponto fraco. Se ele vira um ponto fraco, aquilo que era manutenção da iniciativa passa a ser estratégia de sobrevivência. Então isso aqui faz bastante sentido, tá?
Por isso que a gente chama isso aqui de análise SWOT, né? Porque você vai realmente avaliar as oportunidades, as ameaças e os pontos fracos e os pontos fortes para você traçar planos de ação, para você classificar coisas. Às vezes você, por exemplo, no processo seletivo, quando vocês participarem de processos seletivos, tenham esse quadro em mente, por exemplo, né? Porque com certeza os avaliadores vão estar avaliando em vocês quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Se vocês conseguirem ter uma leitura de quais as oportunidades e quais as ameaças para vocês alinharem os pontos fortes e os pontos fracos, é muito provável que vocês consigam ir bem no processo seletivo, né? Que vocês consigam, porque se você alinha os pontos fortes com as oportunidades, você está aqui, ó, né? E se você tira os pontos fracos das ameaças, você sai desse quadrante aqui, né? Então é muito importante que você tenha essa leitura, né? Então quando você vai para uma empresa, você tem que identificar as oportunidades e as ameaças para o seu caso, e você tem que fazer lá, como é processo seletivo, você vai fazer uma propaganda da sua pessoa, né, dos seus serviços, das suas qualidades, de forma que os pontos fortes se alinhem com as oportunidades e que você não tenha pontos fracos alinhados com ameaças. Aí você está bem na fita, vamos dizer assim. Tá? Então isso aqui é muito importante. Até eu mesmo gostei disso aqui, eu não tinha pensado em usar isso aqui em processo seletivo, mas faz muito sentido. Eu vou conversar com o pessoal aí. Então temos essa análise SWOT aqui, ó. E ela também tem as suas críticas, tá, pessoal? Ela não é toda a vantagem, ela tem também algumas desvantagens que a gente tem que lidar aqui. Então, apesar de ser muito aclamada no meio corporativo, que é mesmo, né? As pessoas gostam muito dessa análise aqui, ela pode trazer alguns resultados controversos, né? Uma característica que se destaque das demais, ela pode ao mesmo tempo produzir aspectos que as caracterizem como ponto forte e ponto fraco, né? Então, e isso de fato existe, né? Se você... Eu costumo falar isso para as pessoas mesmo. A gente tem características, né? Se elas são qualidades ou se elas são defeitos, vai depender muito da maneira como você as usa, vai depender muito do contexto, vai depender muito. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Se eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, gosto de rotinas, gosto de produtividade, beleza. Se eu tiver num ambiente empresarial, isso é ótimo, né? Putz, cara, o cara é produtivo, cara, putz, muito legal. Mas se eu tiver de férias com a minha família, por exemplo, eu vou proporcionar para eles as férias mais chatas do universo, né? Porque, putz, cara, férias tudo rotinado, tudo planejado, e aí você quer viajar e visitar o lugar, aí tem de tal hora a tal hora, mas queria ficar mais tempo aqui, não, mas não dá, porque senão a gente vai para outro lugar. Começa a ficar aquela viagem maluca de chata, né? Tem gente que gosta, mas enfim, só para trazer um exemplo bem simples aí para vocês de que algumas características, eu acho que todas elas podem ser ao mesmo tempo boas e ruins, dependendo de como e onde você as usa, né? Então a análise SWOT aqui, às vezes ela é difícil, né? Então se a pessoa é metódica, por exemplo, isso é bom ou isso é ruim para uma empresa? Depende, né? Depende de que cargo ela trabalha. Se ela trabalha num cargo que demanda mais criatividade, provavelmente isso é ruim. Mas se ela trabalha num cargo onde você precisa de processos, né? Se é um cargo, por exemplo, de contabilidade, gerente de contabilidade, putz, essa pessoa precisa ser metódica, senão vai ter problema, né? Ninguém pode ser criativo na contabilidade, senão normalmente você comete crimes. Então, tudo depende muito. Por isso que a análise SWOT, às vezes, ela te traz alguns resultados controversos aqui. Do lado do ambiente externo, isso aqui é outra característica importante. Ambiente externo, a gente está falando de oportunidades e ameaças. Do lado do ambiente externo, as condições podem mudar muito rapidamente, fazendo com que a análise deixe de fazer sentido em um curto espaço de tempo. Então, por exemplo, falando do nosso país aqui, falando de investimentos um pouquinho,
oportunidades e ameaças aqui, elas vão depender do cenário econômico. Então, putz, até o começo do ano a gente tinha uma taxa Selic de 4%, tava ótimo, né? Tinha algumas oportunidades ali em setor de fundo imobiliário, renda variável, não sei o quê. Agora a Selic está subindo, e com previsão de subida para a renda fixa, né? Com previsão de subida para a renda fixa, não. Com previsão de futuras subidas, né? E quando a taxa Selic aumenta muito, os investimentos de renda fixa começam a render muito em curto prazo. E renda fixa normalmente é melhor porque você tem mais segurança, né? Então, o que era uma oportunidade no cenário da renda variável, ela passa a ser uma ameaça, né? Porque se você tem mais segurança e mais rendimento na renda fixa, para que você vai para a renda variável, né? Então, o cenário mudou, né? E esse cenário muda, e ele pode mudar rapidamente. Pode depender, por exemplo, de uma declaração de um presidente, e a gente, aqui no nosso país, não sem fazer discurso político nem nada, não é isso, mas a gente não pode depender muito dos discursos do nosso presidente, porque se a gente for depender deles, a gente vai ficar louco, né? Então depende muito. As coisas podem mudar muito rapidamente. Aí tenho uma reflexão aqui pra gente fazer. Eu acho que muitos de vocês já viram essa imagem, ela correu muito na internet já, mas eu quero trazer para as pessoas que, até para as pessoas que já viram, mas também para aqueles que não viram, porque essa imagem aqui é muito legal. E ela diz o seguinte, ó: na Segunda Guerra Mundial, engenheiros da Marinha Americana estavam perdendo muitas aeronaves e resolveram estudar as aeronaves que voltavam de combate alvejadas para entender quais pontos da aeronave deveriam ser reforçados. Após o estudo, obtiveram o diagrama mostrado ao lado. E aí a pergunta: quais pontos da fuselagem devem ser reforçados? E a pergunta parece óbvia, mas não é, né? Então eles pegaram lá todas as aeronaves, né, desse tipo aqui. Eu não sei se isso aqui é realmente Segunda Guerra Mundial, porque eu acho que na Segunda Guerra Mundial já tinha propulsão a jato, isso aqui é turbohélice. Então provavelmente, não sei. Mas na Primeira Guerra Mundial também os aviões eram bem menos sofisticados, então pode ser que seja a segunda mesmo. Mas voltando para o tema aqui, eles pegaram os aviões lá e pegaram a localização de todos os buracos de bala que tinha na fuselagem e mapearam tudo isso daqui num mapa só. Então o que eles notaram? Eles notaram que os aviões, eles tinham alguns pontos dos aviões onde tinha uma maior concentração de tiros que acertaram, né? E a primeira conclusão entendi. E a primeira conclusão que você pode... O Fernando está dizendo aqui que os aviões a jato são os alemães no final da guerra e poucos. Então tá bom. É que eu lembrei dos Mustangs lá da Marinha Americana, se eu não me engano, mas posso estar errado, mas se eu não me engano eles tinham propulsão a jato, mas não tenho certeza. Mas enfim, pode ser que não também, não sei. O fato é que você olha para cá e fala assim, bom, né, qual que é a conclusão óbvia? Onde que eu quero reforçar? Onde eu levei mais tiro, né? Então eu levei mais tiro aqui, eu levei mais tiro aqui, levei mais tiro aqui, levei mais tiro aqui. Eu quero reforçar esses pontos onde eu levei mais tiro. E essa é a conclusão mais errada que você poderia obter dessa imagem. Por quê? Porque, olha só, existe um viés importante aqui, difícil de pegar. Quais aeronaves que eles avaliaram? Eles avaliaram as aeronaves que voltaram de combate alvejadas. Nessas aeronaves você não tem problema. O problema deles era perder muitas aeronaves. Eles perderam muitas aeronaves. E eles estavam analisando só as aeronaves que eles não perderam, as aeronaves que conseguiram voltar, né? Então por que tinha essas concentrações aqui de tiros aqui? Essas concentrações, elas são porque é mais fácil mirar nesses pontos aqui do avião? Não. Existem essas concentrações aqui por quê? Porque os aviões que foram alvejados nessas partes brancas aqui, ó,
eles nem voltaram de combate. Eles nem voltaram. Eles já caíram, já perdeu o avião. Então, as partes que você tem que reforçar são as partes brancas. São as partes onde você tem menos tiro aqui nesse estudo. Eu vou confessar para vocês que quando eu vi esse diagrama a primeira vez, eu tive a certeza de que eu nunca ia tirar essa conclusão na minha vida, né? Eu achei muito genial a conclusão e faz muito sentido, né? Mas é um detalhe que eu particularmente não acho que eu teria o brilhantismo para tirar essa conclusão. Então, eu quis trazer esse diagrama aqui para vocês, justamente para vocês fazerem uma reflexão sobre a análise SWOT como um todo, né? Quer dizer, por mais que você esteja olhando e por mais que você esteja identificando algumas coisas, algumas características, será que essa característica é de fato um ponto fraco ou será que essa característica é um ponto forte, né? Quer dizer, esses pontos aqui onde a gente achou que a gente deveria reforçar da aeronave, onde eu inicialmente achei pelo menos que são pontos que eu deveria reforçar da aeronave, eles são pontos fortes, né? Se a aeronave tomar tiro aqui, ela não cai. Essa é a questão. Se ela tomar tiro aqui ou aqui perto da cauda, por exemplo, provavelmente você vai ter um problema estrutural aqui, né? Aqui pode ser que a asa quebre, aqui atrás pode ser que você perca a cauda do avião, e em qualquer um desses 3 casos você vai perder o avião. Então esses em branco aqui são os pontos fracos. Na análise SWOT pode acontecer a mesma coisa. Um ponto que você acha que é o ponto forte é o ponto fraco, e um ponto que você acha que é o ponto fraco é o ponto forte. Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado com esse tipo de análise aqui, tá? Para fazer ela direitinho. Não que ela seja ruim, mas ela tem essas questões que você tem que lembrar. Vamos agora caminhar para as 2 últimas técnicas que são muito simples, né? Teremos tempo para explorá-las até o final da aula, porque elas são bem simples mesmo. Então temos a técnica dos 5 porquês, uma técnica bastante utilizada pelo pessoal do Lean aí, e ela tem muito a ver com esse dito popular que eu trago para vocês aqui. Eu pesquisei na internet para achar ele direitinho, e o dito é o seguinte: por causa de um prego perdeu-se a ferradura, por causa da ferradura perdeu-se o cavalo, por causa do cavalo não foi entregue a mensagem, por causa da mensagem perdeu-se a guerra. É um dito popular de origem desconhecida. Algumas pessoas dizem que esse dito é chinês, outras dizem que é japonês. Eu acho que é um pouco de preconceito dizer que isso é oriental, né? Pode ter vindo de absolutamente qualquer lugar do mundo, mas é um dito que corre, né, por aí, e é um dito que é muito, muito interessante nessa questão dos 5 porquês, porque você tem uma causa muito específica, um prego, e o prego ele causou a perda da guerra, né? Então aqui a gente tem se você fizer o caminho contrário, você encontra a causa raiz aqui, né? E a técnica dos 5 porquês, ela tem a ver justamente com isso, né? Então é uma técnica originada na década de 30, empregada pelos japoneses na Toyota. Tornou-se parte do TPS, que é o Toyota Production System, e hoje é muito utilizada nas empresas que usam o Lean Manufacturing e o Six Sigma, né? Ela busca encontrar uma causa raiz para um problema através da sucessiva investigação das causas intermediárias. Pode ser utilizado em conjunto com o diagrama de Ishikawa ou outros métodos criativos, né? Isso aqui é bem comum, associar os 5 porquês com Ishikawa. Funciona melhor quando o problema está relacionado a uma ou poucas causas raiz, e vocês já vão ver por quê. A aplicação da técnica. Como que eu aplico? Primeiro, eu formulo a pergunta questionando a causa do problema, né? Então, pessoal, por que não entregamos o produto para o cliente? Beleza, aí você vai ter uma resposta. Passo 2. Reformular uma nova pergunta questionando a causa do problema baseando-se nas respostas anteriores. Então, por exemplo, por que não foi entregue o produto ao cliente? O produto não foi entregue ao cliente porque não conseguimos produzir no prazo. A nova pergunta é: por que não conseguimos produzir no prazo? Aí a resposta: porque o fornecedor X não entregou a matéria-prima no prazo. Aí a nova pergunta: por que o fornecedor X não entregou a matéria no prazo? Aí a resposta: porque a gente não pagou o boleto no prazo.
Aí a nova pergunta, por que nós não pagamos o boleto no prazo? Aí a resposta, porque... E assim vai, né? Eu tô usando toda a minha criatividade aqui agora para criar uma historinha nada a ver. E aí você vai especificando o problema até você chegar na causa raiz. Esse é o método, basicamente, né? E aí o passo 3 aqui é repetir os passos 1 e 2, como eu fiz aqui com vocês, até que se tenha encontrado uma causa raiz para o problema. Não necessariamente 5 vezes, podem ser 3, podem ser 300, tá? Não necessariamente 5. Pontos de atenção aqui. A seleção das perguntas pode alterar drasticamente o resultado final. Então, se você começar a perguntar um porquê de algo que não se aproxime da causa raiz, pode ser que você nem encontre a causa raiz, né? Mas se você começar a direcionar os seus porquês corretamente, você vai encontrar a causa raiz. Como vocês viram aqui, a gente tem uma dinâmica de pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Então, para cada resposta tem uma pergunta. Então, no fim das contas, você acaba chegando em uma causa raiz. Pode ser que tenha várias causas, né? Por que o boleto não foi pago em tempo? Porque a internet caiu e porque a gente não sabia onde estava o boleto. Já tem duas perguntas. Por que a internet caiu e por que eu não sabia onde estava o boleto? Então, você tem... Essa técnica ela é um pouco mais difícil de fazer bifurcações, né? Você tem que lembrar lá das perguntas intermediárias onde você tinha bifurcações para poder bifurcar, e isso pode te dar um certo trabalho, né? Mas você vê que no final das contas, se você for fazendo inclusive as bifurcações, você está montando o Ishikawa, tá? Em caso de múltiplas causas raiz, o processo deve retroceder para explorar possíveis bifurcações, como eu acabei de falar. E é basicamente isso, pessoal. Perguntas e respostas e os 5 porquês. E ele envolve também uma documentação, né? Então, quando você vai fazendo as perguntas, você vai documentando isso daí para que você consiga chegar às causas raiz. Por último aqui, 5W1H ou 5W2H. E essa técnica aqui já me dá um pouco no nervo, porque as pessoas gostam de ficar enfiando letra, né? Ela já nasceu como 5W, ela era só 5W, aí virou 5W1H, aí virou 5W2H, agora tem 5W2H1R, tem 5W2H1R, 1S, quer usar o alfabeto, usa, mas assim, né? Vamos ser comedidos, né? Então vamos lá. Surge de uma sigla na língua inglesa que se refere às principais perguntas que se deve fazer ou responder ao investigar um fato ou situação. Isso aqui, na verdade, nem é um método criativo. A gente acaba utilizando como método criativo e como método gerencial também, tá? E isso aqui também é algo que, quando vocês forem fazer os trabalhos de vocês, inclusive para a faculdade, eu acho interessante ter isso em mente também. Então, olha só. Ela é uma ferramenta que auxilia na definição de um problema e das ações que serão realizadas para solucionar aquele problema. Na verdade, ela ajuda na definição, ela ajuda nas ações, ela ajuda no planejamento, ela tenta ajudar em um monte de coisa, mas ela é mais, vamos dizer assim, ela ajuda mais a definir as coisas e apontar para os pontos que você deve tentar solucionar do que o contrário. Seu objetivo é evitar com que a equipe engaje em ações que não possuem coerência com o problema ou plano de execução, ou plano em execução. Quer dizer, se você vai fazer uma ação, essa ação tem que estar embasada em todas as perguntas aqui. Se você não conseguir responder uma ou algumas perguntas, talvez essa não seja a melhor ação a se tomar nesse momento. A aplicação da técnica consiste em, para cada tarefa que se deseja executar, responder as 7 perguntas listadas abaixo. Quais são as 7 perguntas? Aqui, ó. What, primeiro. Então, qual é a ação a ser tomada? Segundo, why. Por que essa ação é necessária? Por que foi definida? Beleza. Terceira, where. Onde a ação será desenvolvida e qual a sua abrangência? O where aqui, ele acaba tendo muitos significados, né? Porque onde pode ser onde vai ser feito ou onde vai surtir efeito, pode ter essas conotações. E todas elas devem ser respondidas. 4. When. Então, quando a ação será desenvolvida, quando começa, quando termina, essas coisas também são importantes.
né? Tem a ver com planejamento. 5, who, então quem será o agente da ação ou agente responsável pela ação. E no 5W1H ou 5W2H, normalmente você tem um agente responsável pela ação, né? Normalmente é uma pessoa, podem ser várias, mas lembrem-se sempre daquele dito que diz que cachorro de muito dono morre de fome, né? Porque um dono acha que o outro deu comida, o outro acha que um deu comida e ninguém deu comida e o cachorro morre. Na verdade, o cachorro é esperto, ele não morre, ele vai procurar comida em outro lugar, mas o dito é esse. Então, aqui, por isso que se especifica um ou poucos agentes responsáveis pela ação, tá? Nesse item who aqui. Depois, how, né? Como a ação será implementada. Isso aqui também é muito importante, né? Porque às vezes você define um monte de coisa, tá? Beleza, como é que você vai fazer isso? Precisa ser definido, né? Mesmo porque isso tem interferência nas outras questões aqui também. E a número 7, porque eu já estou no 2H aqui, porque faz sentido para o ambiente empresarial, que é o how much, né? Quanto a ação custará, em primeiro lugar, e em segundo lugar, de quanto será o retorno, tá? Alguns lugares também incluem mais um item, que é um R aqui no final, que é o results, né? Então, qual o resultado esperado da sua ação, né? Isso aqui tem um pouco a ver com o why aqui, né? Do porquê. Mas tem gente que gosta de colocar aqui o R para deixar bem explícito qual o resultado esperado. Eu acho desnecessário, mas tá aí para a gente utilizar. E eu acho isso aqui muito legal, porque imagine que vocês estão fazendo um trabalho, por exemplo. Se o trabalho de vocês responde a essas 7 perguntas aqui, ou vocês estão fazendo uma tarefa na empresa, procurem já responder a essas 7 perguntas, porque essas perguntas elas vão estar na cabeça de qualquer gestor. Qualquer gestor que se preze vai ter essas perguntas em mente aqui para poder analisar o que está acontecendo. Se o próprio proponente da ação não souber responder a essas perguntas aqui, vai ser difícil justificar a ação, tá? Então tenham muito isso aqui em mente, tá? Isso aqui é um passo. Sabe aquele negócio de que às vezes você precisa saber o que o seu chefe está pensando? Isso aqui normalmente é o que o seu chefe estará pensando, ou é algo que, se você for chefe, se você for líder, você precisa pensar nisso, né? Não vou dizer em primeiro lugar, mas é uma das grandes prioridades, é pensar em tudo isso daqui para cada ação envolvida. Então essa técnica aqui ela é muito legal por causa disso. E ela é uma ferramenta que auxilia, então, em 2 sentidos, né? Que eu já estou até explicando aqui para vocês. No caso do gestor, elas são perguntas a serem respondidas pela equipe. Então, se a equipe não responder alguma dessas, você tem que questionar para ver qual é a resposta, para saber se pensaram nisso ou não, e para saber se a ação se justifica ou não. Porque qualquer uma dessas perguntas aqui que não for respondida, normalmente a what é sempre a primeira a ser respondida, mas se qualquer uma dessas outras aqui não for respondida, reparem que, se eu não sei por que eu estou fazendo a ação, se eu não sei onde que ela vai ser feita, se eu não sei quando, se eu não sei quem vai fazer, se eu não sei como vai ser feita, se eu não sei quanto ela vai custar, repara que qualquer uma dessas que eu não responder já impossibilita para a empresa de executar a tarefa, né? Porque você precisa saber tudo para executar a tarefa. Então isso aqui é muito importante. E se você for eu coloquei aqui subordinado, no sentido de estar abaixo do gestor, de responder ao gestor. Não sei se é a melhor palavra, tá? Então, se você for subordinado, você sabe que essas perguntas devem ser respondidas aos gestores, tá? Você já sabe que isso tem que ser respondido. Você não pode ignorar essas perguntas de maneira alguma. Então, isso te ajuda já a fazer a comunicação da sua tarefa para os seus gestores. Ela pode não ser uma boa ferramenta, o 5W1H ou 2H, para casos nos quais as tarefas possuem muitos desmembramentos, né? Então, se você tem uma tarefa muito grande, que precisa de várias subtarefas, talvez o 5W1H, pelo menos na questão do how lá, vai ficar extremamente grande, e aí ela não se adequa muito. Mas, por outro lado, ela é uma excelente ferramenta para tarefas objetivas e de escopo curto e bem definido.
e ela ajuda a definir essas tarefas. Então, você pode pegar uma tarefa grande e quebrar ela em subtarefas bem pequenas, e aí sim os 5W1H e 5W2H vão te ajudar a definir essas tarefas de escopo curto, tá? Então, são escopo bem definido, são tarefas com começo, meio e fim, bem claras e onde as 7 perguntas são facilmente respondidas. Era isso, pessoal. Terminamos faltando 1 minuto para o nosso tempo. Deixa eu só coletar a presença de vocês aqui.